pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alan aqui na área para bater um papo legal com vocês hoje sobre um assunto que eu acho importantíssimo aí dentro do universo de concurso público e que eu queria saber quando eu estudava para concurso. Eu acho que teria me ajudado muito, eu teria errado bem menos. Alguns erros que eu cometi durante meus estudos teria sido resolvido apenas em saber isso que eu vou conversar com você hoje. Então, fica comigo até o final que você vai gostar bastante dessa dica. Eu peço a vocês também que, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixe o like nesse vídeo, é importantíssimo para mim, para que o YouTube possa espalhar esse vídeo para outras pessoas, outros concurseiros aí de radiologia e também para que você possa receber os avisos do YouTube, pois semanalmente eu estou trazendo aqui conteúdos relacionados a concurso público como esse, ou até lives, né? Geralmente toda semana eu estou em live trazendo aí um conteúdo de algum tópico, resolvendo questões de radiologia. Bora lá para o conteúdo de hoje. Pessoal, para começar, eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Quando eu comecei a estudar para concurso público ali em meados de 2015, né? Eu fui criado no meio disso, né? Porque eu, graças a Deus, tive um acompanhamento de concurseiros durante o meu estágio. Então, os técnicos que eram supervisores, eles eram concurseiros, né? Então, eu via sempre eles falando sobre concurso e eu fui criado nesse universo, né? E eu lembro que, naquela época, era muito comum eles falarem: eu fiz a prova tal, não fui tão bem em português, não fui tão bem em SUS, um exemplo, mas eu fechei radiologia. E naquela época, pessoal, realmente você fechar radiologia era um grande divisor de águas, né? Porque a radiologia é um divisor de águas, convenhamos, né? Porque a depender do concurso, cada questão vale 3 pontos, vale 4 pontos, a depender do concurso, né? Então, se você acerta, você gabarita a radiologia, por exemplo, você vai sair na frente. Então, assim, era muito comum a galera, naquela época, conseguir ficar bem posicionado apenas com um bom conhecimento de radiologia e o mais ou menos das disciplinas gerais. Só que durante esse tempo, né, mais ou menos 10 anos aí, eu tenho observado que os concursos têm levado os concurseiros para outro caminho, tá? Bem diferente do que era algum tempo atrás. Óbvio, né, que a tendência é isso. O tempo passar, mais pessoas estarão se formando, as vagas continuam poucas e, consequentemente, o nível vai subir das provas porque não tem vaga para todo mundo e os concorrentes vão subir também o nível do que elas querem entrar. Então, assim, o que a gente observa hoje? A gente observa que a radiologia já não é tão um diferencial como era antigamente. Vou explicar. Hoje, você faz uma prova de radiologia e fechar as 20 questões, por exemplo, talvez nem vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque a radiologia praticamente se tornou uma disciplina básica para a galera. Ou seja, se tu fecha, muita gente vai fechar também. A ponto que alguns estados são bem mais concorridos que outros, é verdade. Alguns estados, você errar uma ou duas questões, você vai ficar lá atrás. De 20 questões de radiologia, se você errar uma ou duas, você já fica lá atrás. Por quê? Porque os dois concorrentes fecham a radiologia. Então a radiologia ficou muito nivelada, a galera erra uma, duas no máximo ali, outra grande maioria fecha as 20 questões de radiologia. Isso nos leva ao quê? Ao tema de hoje, da nossa conversa aqui de hoje. A importância das disciplinas gerais e no vídeo de hoje, especificamente da língua portuguesa. Eu sei que a gente tem muita dificuldade com português, tá? E eu identifico algumas coisas. Primeiro, é a pessoa que tem dificuldade e não sabe. Semanalmente, conversando com a galera, eu escuto muita gente dizer assim: professor, meu problema é matemática. O português eu consigo, né? Dá certo. O português eu até consigo fazer as questões, mas meu problema é matemática. E eu fico observando, esse daí vai penar um pouquinho com o português. Porque o português, ele é o seguinte: o português é aquele camarada que você não dá nada pra ele, mas ele te ferra no final das contas. Muita gente acha que o que vai impedi-la de ser concursado é um raciocínio lógico, é uma informática, cai aquelas teclas de atalho do Word, do Excel. Mas não, pessoal, o que faz muita gente reprovar ou não ficar bem posicionado é o português. O português, ele é uma grande dificuldade para muita gente. E dentro das disciplinas gerais, o que eu quero falar com disciplinas gerais? O SUS, raciocínio lógico, informática, português. Dentro dessas disciplinas, fora a radiologia, que é um conhecimento específico, o português é o mais importante, pessoal. Depois da radiologia, o português é a segunda disciplina mais importante para você que está aí do outro lado, nessa caminhada estudando para concurso.
E por que o português ele é tão importante? Primeiro, esse motivo, as pessoas acham que não tem dificuldade com eles, mas elas têm, só que elas não sabem que tem, né? Elas acham que o problema delas é exatas. E o outro problema é porque elas, às vezes, não sabem estudar, não sabem estudar direito, não conseguem se organizar, às vezes fica apenas videoaula, não fazem questões, né? Cada caso é um caso, tá? E também porque o português, quando a gente vai para concurso público, a gramática muitas vezes ela vai para um caminho que a nossa língua cotidiana, né, que a gente fala no dia a dia, vai para o outro e o examinador das provas sabe e coloca muitas vezes, como aquele velho clássico exemplo, eu a amo ou eu amo ela, né? No dia a dia o pessoal fala amo ela, mas quando você vai para a gramática correta você fala eu a amo, né? Enfim, casos assim, isso faz com que o português seja um pouco mais chato. E justamente nesse momento que nós estamos elevando o nível dos concursos, devido às grande quantidade de concorrentes, as bancas têm abordado assuntos bem mais complexos, têm saído de assuntos de acentuação gráfica, enfim, crase, e têm colocado alguns tópicos um pouco mais complexos para a galera. E também, pessoal, o que eu observo, né? Qual que é o perfil do aluno da radiologia, né? O perfil do aluno da radiologia é aquela pessoa que a última vez que ela pisou na sala de aula foi há 10, 15 anos atrás. E quando pisou, só ia para bagunçar, né? Só ia para conversar. E aí ela cai dentro do curso de radiologia, termina o curso de radiologia e a galera fala, ó, agora você tem que estudar para concurso. Quando ela vai estudar para concurso, ela se depara com a língua portuguesa, né? E aí, cara, eu não lembro o que é um sujeito, um verbo de ligação, e aí começa o grande problema. Eu quero te mostrar, né, como eu sempre trago aqui nos vídeos, mostrando para vocês a importância da língua portuguesa. Então, vou mostrar para vocês aqui agora alguns prints de editais de provas aí de radiologia. Compara aí a pontuação da radiologia e a pontuação do português, ou seja, depois da radiologia vem a língua portuguesa como mais importante. Por isso que eu falei para vocês que depois da radiologia o mais importante é o português, porque ela vai te dar mais pontos. E como nós temos um nível muito grande da radiologia hoje em dia, quem vai tirar esse equilíbrio será o português, sem sombra de dúvida, tá? Dentre todas as disciplinas gerais, o português vai sim ser sempre o que vai tirar, vai desempatar a galera, tá? Então, olha só, tendo isso como base, né, que o português ele vem depois da radiologia, ou seja, você tem que ter uma boa radiologia, mas também ter um bom português para que você possa se destacar aí no meio da galera, tá? E aí vocês vão perguntar, Alan, como é que eu consigo resolver isso? Gente, não tem segredo, né? Eu já falei até outros vídeos, né? Fazer o básico. O básico vai te ajudar a perder peso, aquela comida básica. Você sabe o que você tem que comer. Só que nós procuramos, né, métodos que sejam milagrosos. Mas não, pessoal, o básico, né? A atividade física também quer ganhar um corpo legal, atividade física, faz o básico, vai lá, faz o básico que dá certo. No concurso, nos estudos, em geral, né, como um todo, é da mesma forma, galera. É o básico. Ó, só essa dica aqui que eu vou dar pra você agora, já valeria o teu like se você não deixou ainda, tá? É estudar português todo dia. Pense comigo. Bom, se o Alan falou que português é importante depois da radiologia, porque ela vai me dar mais pontos, né? Se a gente fosse colocar em hierarquia, viria radiologia e depois português, bom, é justo estudá-la todos os dias. Uma segunda dica que eu poderia dar para vocês é compre um bom preparatório. Gastar dinheiro, né? E nem gastar ao vício eu falando, né? Assim que nós entendemos. Investir em estudo traz retorno. Isso é a diferença de gastar. O gastar é aquilo que você paga e não dá retorno. Você não tem um retorno. O investimento, você tem um retorno. Quando falamos de estudo, não é um preparatório, uma plataforma de questões ou algo do tipo, você vai ter um retorno. Então, isso é um investimento. Então, invista em um bom preparatório, que tem um bom professor de português que você goste da metodologia dele, ou até uma mentoria, um professor que pode te dar aula ali particular. Às vezes você vai investir um pouquinho mais caro, mas pensa comigo, você tá só você e o professor. Você consegue tirar dúvidas com ele ali na hora. Ele vai te auxiliar, vai ver o teu problema, onde é que você precisa corrigir. Ele vai dizer, ó, já tá boa a interpretação do texto, vamos trabalhar aqui agora a gramática, orações subordinadas. Então, investe um pouquinho, você vai ter um retorno. Lembra que no teu primeiro salário, praticamente você já vai pagar todo o investimento que você fez, seja através de livros, plataforma de questões, mentorias, enfim, você vai conseguir com o teu primeiro salário. Eu até brinco, né? Não é nem com o salário, só com o valor da insalubridade você vai conseguir
pegar de volta aquele dinheiro que você investiu, tá? Se você gosta de material impresso, a gente acaba não estudando muito por gramática, tá, pessoal? De livro. Comprar gramática de português para estudar é um pouco pesada. Agora, se eu pudesse indicar para você um livro, eu indicaria esse que está passando aqui na tela. Ele se chama Revisaço. Tá? Ele tem mais de 3.200 questões e são questões comentadas, separadas cada um por tópico, de crase, oração subordinada, orações coordenadas. E o bacana dele é que tem a questão e embaixo tem um comentário da autora. Então isso é muito bacana, que ela vai dizer, ó, a letra A está correta por conta disso e disso e isso. A letra B está errada por esse motivo. E aí você evolui muito nos seus estudos. Então olha só, deixei 3 dicas bacanas para você. Primeiro, estude todos os dias. Segundo, invista no preparatório. E terceiro, se você gosta de material impresso, né, para não ficar só no digital ali, você pode adquirir esse livro que eu falei, Eu Evoluí Muito. Eu comprei ele, eu tenho 2 versões dele, tá, pessoal? E eu evoluí demais. Meu português saiu assim de 2 questões nos concursos para gabaritar. As últimas provas que eu fiz, eu errava uma, eu gabaritava o português. E isso me fez ficar entre os cabeças. Então, olha só, para fechar o nosso raciocínio, é importante que você tenha uma boa radiologia, sem sombra de dúvida. Você sempre tem que entrar nas provas com a cabeça de que você vai fechar a radiologia. Mas não despreza as disciplinas gerais, sobretudo o português. Ele é o mais importante e vai te fazer sair desse desempate com a galera. Bacana? Show de bola? Então espero que você tenha gostado, te espero nos próximos vídeos. Forte abraço, boa sorte na sua caminhada, sucesso e até mais.